Olá, hoje nós vamos ver figuras espaciais. Figuras espaciais, certo? Só que antes de entrarmos nas figuras espaciais, vamos fazer uma revisão em figuras planas. Quem são as figuras planas? São aquelas que são bidimensionais, ou seja, tem duas medidas, largura e comprimento. Todos os pontos que as formam estão dentro do mesmo plano, certo? Então, nós temos uma figura que, quando nós desenhamos, todos os pontos dela estão em um único plano. E nós podemos também calcular nessas figuras planas a área e o perímetro, certo? Então, a gente tem como calcular suas áreas e seus perímetros. Aqui nós temos exemplos. Nós temos aqui um retângulo, certo? Que também nós chamamos de paralelogramo. Aqui nós temos os 4 ângulos retos. E aqui nós temos o também chamado de paralelogramo. Só que se você analisar, nós não temos aqui o ângulo reto. Mas isso vai depender da nossa visão, de onde estivermos observando a figura. No caso, a gente aqui de cima, nós estamos observando um paralelogramo, onde não temos ângulos retos. Aqui não, nós temos um retângulo, certo? Que também é um paralelogramo, só que é um caso especial, certo? Onde nós temos no retângulo um quadrilátero, né? Que tem lados opostos, paralelos e iguais, certo? Lados opostos, paralelos, e eles são iguais. Esse é igual a esse, esse é igual a esse, certo? Então, se nós analisarmos esse paralelogramo que não tem os ângulos retos, certo? De lado, se nós observarmos ele desse lado, o que é que nós vamos estar vendo? Nós vamos estar vendo como se fosse o quê? Um retângulo. É como se a gente, dependendo do ângulo ou dependendo da nossa visão, nós tivermos uma distorção da imagem, certo? Aqui nós temos um círculo, certo? Que dependendo da visão, de onde a gente olhar esse círculo, se a gente olhasse mais ou menos de lado mesmo, a gente pode ver ele dessa maneira. Então, isso sim também é um círculo. Só que nesse caso aqui, ele está com outra vista, certo? Então, a base do que nós vamos ver é parte de onde? Das figuras planas, que é a figura espacial. A figura espacial, ela é tridimensional, onde nós vamos ter largura, comprimento e altura. Tem pontos que não pertencem ao plano, diferente das figuras planas. Todos os pontos, quando nós desenhamos, pertencem aqui ao plano. Nós estamos vendo todos os pontos dela no plano. Na figura espacial, não. Nós vamos ter pontos que pertencem ao plano e outros não, certo? Vão estar basicamente no espaço, em outra região, certo? Nós temos também como calcular a figura espacial, sua área, seu perímetro e, basicamente, seu volume, certo? Então, o volume nós calculamos aonde? Nas figuras espaciais. Aí, aqui nós temos um exemplo. E essa partezinha que está de laranja é para mostrar a vocês que é onde se origina a figura espacial, que são das figuras planas. Então, nós temos aqui uma figura plana, que nesse caso aqui é um círculo, né? Então, a projeção desse círculo, certo? Formou quem? Um cilindro. Então, aqui, o que é o cilindro? Nós temos duas bases, certo? Duas áreas planas, nesse caso. E uma parte redonda, que a gente chama aqui o corpo redondo.
Aqui também, no cone, certo? Nós temos a base, essa de laranja, que é o círculo, certo? E foi projetado um ponto aqui em cima. E dessa projeção, desse ponto, foi projetado quem? A parte que chega na circunferência, certo? Nas suas extremidades. Então, nesse caso aqui, nós temos quem? Um cone, certo? É nas figuras espaciais que nós temos quem? É onde são os poliedros, certo? Que nesses poliedros nós começamos a ver as faces, as arestas, que são as linhas, certo? São as arestas. Esses pontozinhos das arestas, que são os vértices, certo? Então, nós temos face, aresta e os vértices. Todos esses aonde? Nos poliedros, certo? Nesses poliedros aqui. Aqui nós temos chamado corpos redondo, certo? Que são também chamados sólido de revolução. Ok? Aqui nós temos o cubo. Então, foi originado aqui, nós tínhamos quem? Um quadrado. E as projeções desses vértices aqui em cima para outro quadrado. Então, sua projeção formou quem? Uma figura espacial. Aqui nós temos um triângulo, certo? Aí aqui nós tínhamos um vértice em cima, um ponto, e desse ponto foi quem? Suas projeções a cada vértice do triângulo. Então, aqui nós temos uma pirâmide de base triangular, certo? Um cone, nós temos um cone, nós temos um cubo, certo? Todos os lados iguais, todas as faces iguais. Nós temos aqui um cilindro, certo? Eu trouxe para mostrar para vocês aqui o exemplo de algumas figuras, que vai depender como a gente vê a figura para o seu desenho, certo? Então, aqui, colocando aqui de cima, se eu perguntar o que nós estamos vendo, certo? Assim. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos basicamente vendo aqui um quadrado, certo? Se eu mudo um pouco essa figura, ó, se eu mudo um pouco essa figura, nós já vimos nela mais de um lado, dos seus lados, das suas projeções, ó. Então, aqui eu tenho um prisma, certo? Ó, um prisma de base quadrangular. Essa parte é igual a essa, certo? Então, vai depender da nossa visão. Como a gente está vendo essa figura. De qual lado, de qual vista, certo? A maneira que nós vamos desenhá-la. Nós temos aqui também, quem? O cubo. Nosso famoso cubo, certo? Aqui, só aqui, nós estamos vendo, basicamente, um quadrado, né? Se eu mudo um pouco a maneira, aqui, ó. Ó. Aí eu já tenho quem? Aqui já é outra vista em relação à figura. Então, isso daqui são figuras espaciais, sim, onde nossa projeção sai de quem? Do plano. Só essa partezinha que fica de apoio aqui é a figura plana. Tudo isso que está acima dela, que está, vamos dizer, no espaço, é quem? A figura espacial. Então, tudo isso compõe a nossa figura espacial, porque ela não está totalmente aonde? No plano. Nós temos aqui também uma caixinha, certo? Uma caixinha, veja, que aqui a gente chama esse formatozinho aqui de paralelepípedo. Do mesmo modo, se eu estou aqui vendo essa parte, ó, eu tenho aqui, dá para ver 3 projeções, certo?
Se eu mudo um pouco, ó, dá para ver apenas o quê? Um retângulo. Não é isso? Aí mudei minha visão. Ó. Certo? Mudei minha visão de novo, ó. E por fim, nós temos quem? Aqui, um formato de cilindro. Essas figuras aqui, pessoal, foi as que deu para encontrar aqui na hora da explicação. Então, aqui nós temos um formatozinho também de quem? De um cilindro, certo? Temos como formato aqui o cilindro, onde nós temos duas bases iguais, ó, duas bases iguais, certo? E o meu corpo também aqui, ó, o meu corpo redondo. Ok? Só essa partezinha, opa, só essa partezinha aqui, que encaixa aqui, é a figura plana. O restante aqui, a gente caracteriza como quem? Figura espacial. Então, como eu tô com minha visão aqui de cima, eu tô vendo basicamente o quê? A circunferência. Minha visão aqui muda, ó. Além da circunferência, eu tô vendo aqui basicamente o corpo da figura. Então, é isso. Um resumozinho breve de figuras espaciais, certo? Que elas são originadas das figuras planas, ok? E são aquelas onde nós temos 3 dimensões: altura, certo? Largura e comprimento. É onde a gente pode encontrar os volumes, certo? Então, nas figuras espaciais, nós vamos poder encontrar, além da área do perímetro, também quem? O seu volume. Então, vamos aprender.